Trend das 11 no ar ao vivo até o meio-dia. Aí depois, na sequência, nossa programação esportiva vem Papo de Craque primeiro tempo, repercutindo Libertadores e tudo mais pra você. Lembrando que em São Paulo a sintonia é 100.1 no FM, em Curitiba 100.3 no FM. E por aí em Brasília, Rafa? Aqui em Brasília, no 100.1, em Belo Horizonte, no 88.7, em Recife, no 92.7. Confere lá com a gente que tem muito mais informação, mas claro, a gente vai falar sobre a pane técnica que atingiu os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, mas agora o espaço aéreo já está liberado nos dois aeroportos. O Ricardo Spavoli está em Guarulhos e atualiza como é que está a movimentação por lá. É isso aí, pessoal do Trend, bom dia para todo mundo que está acompanhando a TMC. Então, o espaço já foi liberado, mas a falha técnica ainda está reverberando muito, ainda está causando muito problema aqui em Guarulhos, principalmente no check-in da Gol. Eu estou aqui com o Edson. Tudo bem, Edson? Tudo bem. O Edson chegou aqui às 9 da manhã, não é? O seu voo estava marcado para que horas? Era para sair daqui 10h35. E o que aconteceu? Eles não deram aviso nenhum, simplesmente falaram para nós que depois de nós buscarmos informações, que eles não passaram informação nenhuma. Só falou assim, vai até lá para remarcar. Não deram para nós que hora que vai sair, nós estamos indo para Belo Horizonte, não tem horário, não tem nada. Ele colocou a gente aqui, já estamos aqui há 1h30 na fila. 1h30 nessa fila aqui, para remarcar. É incrível a falta de consideração, porque se você atrasa... Eu vou dar um exemplo. Eu atrasei 5 minutos para pegar o voo em Belo Horizonte. Eu perdi o voo, tive que comprar outra passagem, porque eles não tinham como encaixar. Agora aqui, o que eles vão falar? Eu paguei 1.800 e pouco para poder comprar outra passagem. E agora? Eles vão pagar para mim também? E meus compromissos em Belo Horizonte? Teve pessoas que já foram embora, já tinha reunião em Belo Horizonte, foi embora, perdeu a reunião. Quer dizer, tudo isso causado por falta deles, informação, falta de alguma coisa. E não avisa para a gente o que está acontecendo. Pegamos informação que teve voo de São Paulo que foi parar no Rio de Janeiro. Isso que nós ficamos sabendo, que o nosso piloto estava no Rio de Janeiro. Foi essa informação que nós vamos buscar sobre isso aí. Bom, a gente aguarda agora um posicionamento da Gol, a companhia aérea está disponibilizando águas aqui para as pessoas esperarem, agora a gente aguarda um posicionamento da companhia aérea. Obrigado, Ricardo, valeu pelas informações, dá para ver a movimentação, muita gente a ver navios, apesar de estar no aeroporto, mas muita gente desesperada por informação, enfrentando filas, muita lentidão e falta de informação. Situação complicada para quem depende aí da ponte aérea ou mesmo dos compromissos ou mesmo de uma resposta por parte das autoridades. E para falar sobre o assunto, para falar dessa pane no sistema do aeroporto de Congonhas, que provocou esse desvio de voos, impactou a operação aérea na capital paulista, apesar do problema já ter sido solucionado, levanta dúvidas, sobre a segurança e gestão do tráfego aéreo no país. Então, para entender o que aconteceu, quais são esses riscos em situações como essa, a gente conversa agora com um especialista em segurança aérea, o senhor Diogo da Luz. Senhor Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Fala-se em pane, senhor Diogo? O que exatamente aconteceu em Congonhas? Essa informação já chegou para o senhor. Que tipo de pane poderia ser essa? E a outra pergunta, duas em uma, é se isso é algo comum ou considerado um evento raro. Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia. Antes de tudo, deixamos o senhor acima de nós. Eu sou piloto de linha aérea, falo sobre a visão de um piloto que conhece por obrigação até o funcionamento do sistema. O que houve de falha, aparentemente, não se tem certeza, foi uma questão elétrica que em parte do controle da Terminal São Paulo, que é feito a partir de Congonhas. O fato de estar em Congonhas não significa obrigatoriamente que seja um controle só para o aeroporto de Congonhas. A Terminal de São Paulo é muito abrangente, ela vai mais ou menos desde quase Pirassununga, envolve Sorocaba e um pouco mais, o litoral até o mar e até a divisa com o Rio de Janeiro. Tudo o que acontece nessa área é controlado
por técnicos da FAB, por membros do DCEA. E se há uma falha na chegada dos aviões, isso é interrompido a tempo com segurança e eles são transferidos para outros controles e para pouso em Guarulhos, assim por diante. Só que fica um problema em cadeia gigantesca. Você imagina que o avião que ia pousar em Congonhas ou que não conseguiu decolar, vai para outra cidade, como disse o nosso ouvinte. Aí aquele que não decola não chegou em Belo Horizonte, digamos, e não vai de Belo Horizonte, pelo menos no horário certo, para Brasília e assim por diante. Vai afetar o país inteiro hoje, não tenha dúvida. E, senhor Diogo, a gente viu aqui vários voos atrasados no chão, mas o que acontece quando o piloto já está no ar? Como é que é essa comunicação entre a torre de controle para garantir a segurança dos passageiros que estão na aeronave e também os tripulantes? Há bastante redundância. Quando há alguma falha, sempre tem uma alternativa e todos os planos B, C e D, etc., estão planejados. Como eu disse, a terminal é muito abrangente e ela é dividida, digamos, em camadas. Você tem o controle de chegada, o controle de saída é outro. Todos estão interligados e de acordo, mas são controladores diferentes. O controle de aproximação é outro e o controle da torre de pouso e decolagem propriamente é mais outro ainda em lugares movimentados. Então, quando há falha na aproximação para Congonhas, os controladores de chegada já dizem não pode operar em Congonhas. E aí a tripulação decide se vai para Guarulhos, para Viracopos, eventualmente para o Rio de Janeiro ou alguma outra cidade. Mas isso gera, logicamente, confusão. Dentro da absoluta segurança, fiquem tranquilos. Senhor Diogo, para a gente ir encerrando, a informação, né, que entre 9h30 e 10h06 da manhã, no horário de Brasília, né, houve interrupção temporária das operações aéreas. Por que existe uma interrupção da operação aérea? Ela é feita por medidas de segurança, acredito eu, mas da parte técnica, como se dá esse processo e se o senhor confirma essa informação desse período em que as operações foram suspensas? Confirmo ter ouvido exatamente essa informação. Isso acontece em outros lugares do mundo, mas acho que a crítica que fica para reflexão é: nos falta redundância aqui. Porque se nós tivéssemos mais duplicação dos mesmos sistemas, ou seja, falhou um, vai para o outro. Falou esse outro, tem mais um outro. Quanto mais importante for a operação, mais cópias dos sistemas tem que ter. E aqui no Brasil a gente trabalha com poucas folgas, com poucas cópias. Isso poderia ser melhorado, sem dúvida. Exige investimento, mas a importância da aviação merece isso, não? E, doutor Diogo, só para a gente falar agora a respeito dos passageiros, o que eles devem fazer? Buscar as companhias aéreas? Eles têm direito a alguma coisa? Como é que deve ser a ação por parte dos passageiros? Muita calma e paciência, porque na maioria das vezes quem está no solo não sabe exatamente o que aconteceu. Porque, vejam, o mais importante é pensar na segurança. Então os controladores vão cuidar de resolver os problemas e atender os aviões que estão em voo ou que iriam estar. Depois de resolver tudo isso, que eles vão se preocupar em falar com os passageiros. Não é descaso, é questão de prioridade, a segurança acima de tudo. Os passageiros passam a ter, se o atraso for maior que 3 horas, direito ao lanche, eventualmente até um deslocamento para outro aeroporto ou uma estadia se o tempo aumentar. É preciso ter muita paciência, ninguém pode ser cobrado com novas passagens por isso. A companhia aérea é, de alguma forma, corresponsável pelos problemas causados, mesmo pelo DCEA. São todos em cadeias e, como a companhia aérea, quem trata com o cliente, ela tem que jamais trazer o ônus para o passageiro. Diogo da Luz, especialista em segurança aérea, gentilmente nos atendendo aqui na programação TMC. Muito obrigado, até uma próxima. Um prazer, até a próxima.